Opa, boa noite, grupo. Aqui a gente vai começar nosso podcast falando sobre perseguição religiosa, né? E estamos aí com presenças ilustres aí, né? Meu nome é Lucas, estamos aí com o João, Boa noite, grupo. Boa noite a todos. com o Luan Boa noite, grupo. e Thales, hein? Boa noite, grupo. Opa, aí sim, hein? Bom, e aí, o que vocês acham sobre perseguição religiosa? O que vocês têm aí pra dizer? Cara, eu acho que nada mais justo de como a gente vai falar desse assunto saber o que é, né? O que é perseguição religiosa? Perseguição religiosa está diretamente relacionada à intolerância, né? Ou seja, aquele preconceito contra a religião do outro, né? Uhum, Não aceitar as diferenças, e isso é que o mundo está cheio disso, né? Ultimamente, né? Vimos aí o racismo, xenofobia, vemos vários casos disso, né? Infelizmente, né? é verdade, né? A gente tá faltando essa empatia aí que o João tem falado, né? Que a gente não consegue pensar no outro, assim, a gente não vê o que a pessoa tem passado, né, e a pessoa só fala assim, ah, não concordo contigo, quero te, não concordo, não quero fazer isso, sabe? A pessoa tá sem empatia, a gente tá precisando mais dessa compreensão do outro, né? Amor ao próximo. Isso, exatamente, Sim, Respeito, principalmente, né? com certeza. sim, concordo, porque dado o momento aí da história, né, o início da razão tomou conta, né, e aí o diálogo, né, acabou sendo sumindo por aí, e cada um se tornou dono da sua própria razão, né. É verdade, Sim, tem razão. é verdade. Bom, cara, eu queria trazer uma pauta aqui em questão, né? Vocês acham que vamos colocar esses conflitos entre religiões começou em que período, mais ou menos, cara? Bom, eu lembro de uma dada história que me contaram, que isso começou, para mim, esse negócio de conflito começou há muitos anos, no início das civilizações, né, antes mesmo do período do Império do Egito, né. As civilizações se formaram, né? Eram pequenas tribos. E tem até uma história que eu me lembro que tinha uma tribo que não acreditava em nenhum deus ainda. Até que um dia, um certo comandante ali da tribo, ele estava caminhando ali e começou a tremer a terra, né? Ter um terremoto. E ele olhou para cima e viu a sombra de um pássaro, né? E ele pensou assim: bom, já que eu vi essa sombra, ele acreditou que quando ele visse a sombra, a terra ia tremer, né? No outro dado momento, no mesmo local, havia um outro homem, né? E o outro homem de outra tribo, ele também sentiu o tremor da terra, só que quando ele viu o galho caindo, né, ele pensou, poxa, então quando esse galho cair, a terra treme, né, trazendo medo para eles. Eles ficavam agoniados com aquela terra tremendo, porque eles nunca tinham visto algo tão diferente. E então, para mim, começou desde o começo da civilização mesmo. Né? Então, e eu acho muito interessante isso aí que o Thales falou, né? Porque tá muito ligado, eu acho, com o histórico e a associação que cada civilização pode ter feito, e aí assim ter surgido a religião. E aí o que acontece? Por que acontece essa perseguição, essa intolerância aí que o João até falou, né? Eu acho que, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo aqui, os homens da caverna ali. Eles viam lá, sei lá, começava a chover. Eles acabavam de matar um animal ali e começava a chover. Eles pensavam, putz, eu matei esse animal, então começou a chover e alagou tudo. Eu falei, putz, então é uma coisa assim, que toda vez que eu mato esse animal, chove, né? Não é uma coisa muito boa. E aí chegava outra, Associações, né? é uma associação, né? E aí chegava outra civilização que a fonte assim de comida dela, vamos supor, era esse animal que a outra civilização tava matando. E aí chegava assim, falava assim, chegava eles tinham essa comunicação entre si e eles chegavam assim, não tem nada a ver, eu não concordo que você matando esse bicho vai chover, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí eu falo, não, aí o outro chega, não, porque eu vi, toda vez quando a gente mata esse bicho chove, não, mas a gente precisa desse bicho para sobreviver, entendeu? E aí tem conflito, e aí tipo assim, eu acho que o histórico de um povo, né, por exemplo assim, como um povo cresceu com aquela ideia, eles de fato eles vão acreditar nisso ali fielmente, entendeu? Eles vão morrer com aquela ideia. E os outros ali que cresceram outros vai ter aquela ideia para sempre, vice-versa, né? E eu acho que eles não tendo muito contato assim um com o outro não tem essa pluralidade de ideia, né?
E o que mais vocês acham, assim? Sim, sim. É exatamente isso, né? É, Uhum, é o que o Luan falou, né? Tem que respeitar, né? sim. Cada um vê a sua Sim. verdade e não quer saber da do outro, né? É, É igual a gente pode. Acho assim, eu vou trazer uma outra pauta aqui agora. Você acha que atualmente é pior do que antigamente? cara, eu... Tem alguém aqui que dá opinião Ah, aqui, eu acho que rapidão? eu posso dar uma opinião aqui. Pode dar. Eu acho que eu posso dar uma opinião sim que pode ser que seja pior, né? Que a gente tem cada vez aí mais informação, a tecnologia vai avançando aí, cada vez na nossa palma da mão a gente tem mais notícias, né? Entre as fake news, muitas coisas que nos iludem, né? E nos fazem ter a nossa razão própria, né? E eu acho que as crenças individuais, né? Elas acabam por corromper a verdadeira razão, pois para entender a verdadeira razão é necessário reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Eu acho que ultimamente o pessoal se fechou muito pro diálogo, né? Para a conexão entre as pessoas de palavras, né? Antigamente os filósofos gregos, né? Eles discutiam muito questões do mundo, né? Discutiam como o mundo era formado, discutiam as coisas da natureza. Cada um mostrava um pouquinho das suas crenças para o outro e mostrava que o mundo pode ser visto de uma maneira diferente, né? Para cada pessoa. Então, eu acho que é isso. No Eu momento que a Meio acho que gente a que está. não. tecnologia É, tirou. A tecnologia tirou o diálogo, né? assim, eu Isso, isso. concordo e discordo, assim, eu acredito que, assim, a gente tá pecando um pouco aí também, talvez, em relação, assim, do diálogo, né, mas eu acredito que não, eu acho que a gente tem mais ideias apresentadas, a gente tá é, com mais, não debate, mas eu diria que, assim, com Mais abertura. abertura, eu acredito, inclusive, que a gente tá até com uma mente Eu, mais aberta do que antigamente, assim, fala eu aí, João. concordo com o Sim. Lucas, eu vou discordar do Thales dessa parte aí. Concordo com o Lucas. Eu acho que atualmente a gente tem acesso a mais informações. Eu acho que é o que o professor até falou com a gente, as gerações, né? Gerações são muito diferentes. Eu acho que a da nossa geração, assim, e para que tá vindo agora, a gente tem uma mente muito mais aberta, entendeu? É igual pegar, por exemplo, a geração do meu avô, uma mente mais fechada, com mais preconceitos, podemos dizer, entendeu? Mas uma coisa que o Thales falou, pode. Que eu acho que tá certo, que a gente tá com uma mente muito mais aberta, só que tem bastante coisas que é fake news, que a gente pode se iludir. Que ele falou Sim, isso, eu achei interessante. mas Uhum. é esse o perigo da tecnologia, né? Tudo tem o Assim, lado bom e o lado ruim, né? Assim, eu Sim, acho que esse sim. negócio assim de espalhar, né, notícia falsa foi uma coisa assim que sempre aconteceu, né, mas eu acho que tem se intensificado aí nos últimos períodos por causa assim da tecnologia. Mas eu não sei se é algo já de hoje, Exatamente. né? Mas que mais aí que vocês acham assim? Eu acho inclusive, né, voltando àquele caso lá, né, falando sobre o assunto que a gente não está apresentando ideia. Porque assim, hoje em dia você consegue ver, tipo, uma religião do Japão, assim, a filosofia do que eles pensaram, e você entende por que eles pensaram isso, por causa do histórico deles, da história deles, né? E aí, se você pensa Sim. assim, se você. Você pode adquirir um pouco de cada, né? E aí eu digo assim, da filosofia do Japão, assim, de você respeitar o mais velho, você cuidar do mais velho, é interessante. Aí você pega, sei lá, uma outra cultura, vamos supor, assim, sei lá, uma da Europa, assim, de você querer ajudar, de você querer prosperar, assim. Então eu acho que você tem que pegar um pouco de cada e aí você faz seu significado de vida, né? Seus princípios de vida. Só que eu acredito Uhum. que assim, quanto mais você vive isolado, né? Por exemplo, assim, quanto mais você vive bitolado, ou assim, você crescido com algo assim, que não tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, eu acho que é aí que cria a intolerância religiosa. E aí que a gente vem pra perseguição. Porque assim, olha, você é crescido desde pequeno, assim, não, você tem que fazer assim, 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 o mundo é assim, assim, assim. E chega um outro e fala assim, olha, eu não concordo. E ele falou na boa. Cara, você vai ficar assim irritado. Fala, não, mas eu cresci assim, eu acho que é assim, acabou. Fala assim, mas assim, por que você acha isso? E o cara vai falar, não, não, mas
é difícil, assim, é difícil. Eu acho que por isso tá acontecendo, assim, ocorre tanto a perseguição religiosa, né? Acho que acontecia mais, tem se intensificado, assim, hoje um pouco, assim, não sei se tanto, acho que acontecia mais do que hoje, mas, assim, ainda ocorre hoje muito, e eu acho que a gente tem que realmente achar uma maneira para uma solução. O que que vocês acham? Sim, sim, Lucas. Sim, É a mesma coisa que até o Rogério já disse em aula, né? É igual às igrejas. Algumas são 100%, né, fechadas, Ah, né? sim. Outras são mais abertas. Uhum. Então, às vezes, uma igreja evangélica não, não tem conflitos com católica. É. Às vezes, católicas já podem como eu digo, se unirem, né? Uhum. Não no sentido da mesma crença, mas para ajudar, É o entendeu? Para bem comum, né? colaborar nessa parte, Sim, entendeu? sim. Mas tem umas que nem isso aceitam, entendeu? Nem para um bem comum. A gente pode ver também lá naquela parte lá do Oriente Médio, os Ah, que sim. matam por Deus, entendeu? Sim, E sim. aí eu acho que nessa parte que a tecnologia não ajuda muito, porque hoje em dia, pro cara ter uma bomba, é 2 minutos. O cara faz uma bomba em casa, É. entendeu? O Impressora É cara tem um 3D, verdade. né? revólver, você Uhum. você entendeu? entrando nesse assunto da tecnologia aí, né? E eu volto lá, que eu falei que até conforme os anos foi passando, a tecnologia entrou, o pessoal acaba ficando mais ignorante. Por que eu acho isso, né? A gente tem muito acesso a muita coisa, muita informação, né? Então a gente acha que é o dono do mundo, né? O pessoal tem tanta informação na palma da mão que se acha o invencível, né? O mais inteligente, né? Mas tem uma passagem aqui, não uma passagem, não, uma frase aqui que eu lembro bem, né? Certificar tua própria ignorância para que haja respostas claras e confortáveis. O pessoal hoje, você nunca vai ver uma pessoa falar, eu sou ignorante. É muito difícil alguém falar aqui. Porque não há mais aqui pessoas que reconheçam a sua inferioridade. Não digo assim, inferioridade perante os outros, mas a sua inferioridade mental. Não é possível reconhecer tudo, não é mesmo? Sim, sim, é exatamente isso, né? Eu concordo aí com o Thales e muitas pessoas, o egoísmo entra aí, né? Uhum. Nessa parte aí. Ah, mas eu acho que é isso, né, gente? É torcer para um mundo mais aberto, né? Sim. Trazer cada vez mais para na educação mesmo, auxiliar para acabar de vez com essa intolerância, né? O que É. vocês acham Eu aí? acho que esse é o principal, né? Eu Eu acho que. queria, mas eu Pode acho que falar. eu queria comentar uma coisa que o João falou que acho que não podia deixar em branco, sabe? A parte de que ele falou lá que, por exemplo, que hoje 2 minutos você tem uma bomba, você pode ter uma bomba em casa. Aí eu acho que pode até tipo, fazer uma crítica a esse negócio de perseguição, porque eu fui atrás de fazer pesquisa e o povo odeia tanto uma religião que eu fui atrás para pesquisar que teve um atentado terrorista que bombardearam 3 igrejas católicas. Olha o nível que chega. Sim, sim. A gente Sim, não precisa ir muito longe, né? Por exemplo, assim, até no Brasil aí teve o Porta dos Fundos, eles fizeram um especial de Natal, que era uma satirização da Igreja Católica, né? É, assim, da história de Uhum. uhum, Jesus, na verdade, né? E aí, é que eu realmente não assisti, mas eu ouvi falar que era criticando, né? A história de Jesus. E muita gente que era muito bitolada, né, na religião, fervoroso. fervorou e fez ataques, mandou bomba lá pra Porta dos Fundos Tacaram e foi fogo, assim, eu vi isso. então, então a gente não precisa ir muito longe, você vê, né? Então por isso que eu acho assim, Sim. eu acho que cada um pode ter sua religião, pode ter teus princípios de vida, mas nunca ser tão tolerante assim, né? Você não pode fechar os olhos assim, você tem que estar aberto pro próximo, sempre, sempre, sempre. É como o Bena falou, né? O respeito acima de tudo, né, cara? Uhum, sim, Eu É, acho que principalmente. independente da crença, a opinião de cada um, a gente é obrigado a respeitar, entendeu? sim. Eu acho que Eu com acho que é isso isso. dava para acabar com esse preconceito, né? Porque se eu entendesse que às vezes o que eu penso não é o certo para outra pessoa, cada um entender a opinião de cada um, acho que podia eliminar esse preconceito, né? Sim, Mas sim, é sim. complicado, E cara.
É complicado É como, porque já é vem como o Lucas falou, mas enraizado na... sempre de olho pro próximo, assim. É assim, eu O que ele acho que falou, eu você achei Sim, sempre é tem interessante. que que, na estar. verdade, esse preconceito ele já está enraizado, né, Uhum. na população. Em Por grupos, exemplo, né? se a gente falar de muçulmano, já vai lembrar de terrorista, É, entendeu? Se a É, gente falar de verdade. candomblé, já vai levar para um lado negro, entendeu? E nem é isso, entendeu? Eu não tenho conhecimento, mas creio também que não é isso, porque temos colegas que falam, né, todas essas coisas, mas é complicado, né, cara? Não sei se eu posso afirmar que já entrou na cultura, né? Não sei. O que vocês acham? assim, eu acho que exatamente, né? A gente tem que pode ter seus princípios aí, sua religião, mas sempre você tem que ser curioso, tem que ser uma pessoa curiosa, que tipo assim, você tem que pesquisar sobre a outra coisa, porque às vezes você foi criado assim para ter princípios daquele jeito e você descobre que existe uma outra coisa muito bela assim de outra, uma coisa é, uma filosofia de outro povo que é muito interessante também. E eu acho que você tem que ir juntando o que você acha interessante e você formar sua própria opinião, né? Eu acho que não é que você precisa seguir uma cartilha do que Uhum. que é tipo uma religião, por exemplo. Você tem que seguir tudo lá? Não, acho que não, não creio que não. E eu acho Bom, que, acho que é. Vou, fala aí. vou dar minha própria opinião aqui, né? Depois, se vocês já passaram por algo parecido. Cara, eu sou católico, né? Muitas vezes já fui na missa e não concordei com o que o padre falou, entendeu? Uhum, Sim, já Eu acho muitas vezes que já. é, a gente pode ter essa própria conclusão, como o sim. Lucas falou, entendeu? Muitas vezes não concordei com o que ele disse, entendeu? Como se a Igreja Católica fosse superior. Eu acho que ninguém é superior a ninguém, entendeu? Sim. Sim, sim, concordo, concordo. O que a gente vê ultimamente, né, também, não é um acréscimo à cultura, mas é uma falta, né? Por exemplo, a falta da argumentação. O pessoal, voltando a dizer, né, sempre está tendo cada vez mais o tom da razão e acaba esquecendo o tom da argumentação, né? Que foi tão importante lá atrás, os filósofos gregos, para dar início nos pensamentos que fundamentaram um novo regime no mundo, trouxe mais paz, mais democracia, não é mesmo? Sim, Sim, sim. sim. Sabe as palavras, Thales. Sim. Bom, mas Bom, eu. eu acho que com isso a gente pode ir finalizando, né? É um Sim. assunto que fluiu bastante, né? Agradecer E A que gente tem queria muito ainda ao até. para professor. falar, mas acho que tá Sim. bom. Eu ia só, né, até pedir desculpa aí, porque eu acho que realmente a gente foi já 18 minutos aqui de vídeo. Né, que realmente o papo fluiu muito bem, né? Porque é um papo muito interessante e que realmente é muito difícil falar em poucas palavras, né? Resumir assim, numa conversa, é muito difícil. Mas eu fico Sim, muito sim. grato pela oportunidade do trabalho, viu? Muito interessante esse podcast. E mais alguma finalização aí? Não, Eu não, queria só agradecer, né, agradecer. pela participação do grupo. Exatamente. Foi muito Oh, boa a obrigado, conversa. Lua, foi E muito bom. agradecer o professor também pelo assunto, que com certeza é indiscutível, né, hoje em dia. Uhum. Com certeza. Tá faltando mais isso, oportunidades para discutir. Sim, sim. Então é É com verdade. isso que eu agradeço a todos do grupo aí, agradeço ao professor por dar essa oportunidade pra gente também. E é isso, obrigado, viu? É isso aí. Obrigado, Obrigado aí. grupo. Valeu, Valeu, grupo. um abraço. Valeu. Valeu.